Graças a Deus. Quero dizer para os irmãos que, como hoje é culto de ensinamento, da palavra do Senhor, os irmãos podem perguntar, os irmãos podem tirar sua dúvida. Se acaso você tiver dúvida, você pode perguntar. É muito bom, porque assim todos nós aprendemos juntos, Glória a Deus. É legal a gente aprender todos juntos. Não tem necessidade de eu passar todos os versículos que está aqui. A necessidade está em de nós termos que aprender. Se conseguirmos guardar metade daquilo que está aqui nesse estudo, já está ótimo. Aleluia. Depois é só viver e tocar o barco para frente, Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas e no capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Versículo de número 9. 11, 9. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, igreja, bastante irmãos. O povo está se despertando para aprender da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. É assim mesmo que tem que ser. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo número 11, versículo 9. Diz assim a Santa Escritura do Senhor. Aleluia. Jesus disse: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Graças a Deus, Aleluia. Nós estamos vendo aqui, amados, o Senhor Jesus falando a respeito de pedir, a respeito de receber e a respeito de dar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus está falando que todo aquele que pedir vai receber, mas não é pedir para qualquer um. Aqui ele está especificando: se o filho pedir para nós que somos pai, nós não vamos dar nada ruim para ele, pelo contrário, vamos dar aquilo que é bom. Então ele fala assim: assim também o vosso Pai Celestial. Então Jesus está dizendo que nós devemos pedir a Deus, nós devemos fazer petições ao Senhor. E de que maneira nós fazemos petições a Deus? Através da oração. É dessa maneira que nós falamos com Deus. É dessa maneira que nós pedimos algo para Deus. E quando nós pedimos algo para Deus, primeiramente é porque nós cremos que Deus existe. Uma vez que nós não vemos Deus, para alguém se chegar diante de Deus e pedir alguma coisa para Deus, essa pessoa, ela tem que acreditar que Deus existe. Caso contrário, esse camarada é louco, essa mulher é louca, está falando sozinha, esse rapaz é louco, está falando sozinho. A não ser, aleluia, que ele seja louco, que ela seja louca, a petição dela é para alguém que ela acredita que existe, e que está ouvindo, e que está presente. Assim é a nossa oração, assim é o nosso clamor. E nós estamos no mês de oração, nós estamos no mês de pedir a Deus, no mês de clamar ao Senhor. 40 minutos de oração, aleluia, na casa do Senhor.
40 minutos de petições diante do Senhor nosso Deus. Irmãos, talvez não entenda, talvez não saiba o valor que tem a oração, irmãos. A oração, ela tem um valor muito grande, porque é através da oração que nós temos comunhão com Deus. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos sentir a Deus. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos ter a presença de Deus em nossa vida. E esta presença é através da oração, esta comunhão é através da oração. O crente que não ora, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem intimidade com Deus. O crente que não ora, que não dobra o joelho, que não coloca o teu pensamento diante de Deus, que não abre o teu coração para com o Senhor, este crente é um crente apagado, é um crente que não tem a presença de Deus em sua vida. E isso, irmãos amados, é necessário que nós venhamos lutarmos para que isso não aconteça conosco. Eu não quero ser um crente apagado, eu quero ser um crente vivo, eu quero ser um crente espiritual, eu quero ser um crente que brilha. Como nesse mesmo momento, eu olho para a igreja do Senhor Jesus e vejo irmãos que brilham, eu vejo irmãos que têm brilho na sua testa, no seu rosto. Por quê? Porque tem presença de Deus em sua vida. Mas, amados irmãos, se não tiver essa comunhão de oração, nós seremos crentes apagados, nós seremos crentes que cabeça baixa, nós seremos crentes que tudo está difícil, nós seremos crentes que não tem jeito para nada, tudo é muito difícil para esses crentes. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus faz a nossa fé aumentar. A comunhão com Deus faz nós termos certeza de que Deus existe. Quando você ora e Deus responde, isso vai aumentar a tua fé. O mundo não conhece a Deus, porque o mundo não vê Deus. Nós também não vemos, mas nós conhecemos. Por que nós conhecemos a Deus? Porque nós pedimos algo para Deus e Deus responde. Quando nós oramos para Deus, Deus ele responde. Então nós dizemos, realmente Deus existe. Realmente o Senhor existe. E Deus, irmãos amados, Ele foi o próprio Jesus Cristo que disse, pedi e vai ser dado para você. Olha que coisa gloriosa. Jesus está dizendo que você pode pedir, que vai ser concedido. Quantas ansiedades que está no teu coração, quantas ansiedades que está na sua vida, quantas coisas que você queria, que você almeja, e que está a uma conversa, está simplesmente tão pertinho. Basta uma conversa para você alcançar o que está dentro do teu coração. Basta uma conversa com Deus, uma conversa sincera, para você alcançar o que você mais almeja dentro do teu coração. Mas eu quero dizer para minha irmã, que como é essa chave, ela é tão poderosa, que é a chave da oração, ela é tão extraordinária. O inimigo luta para nós não termos essa comunhão. O inimigo ele faz de tudo para você não orar. Ele coloca todos os impedimentos possíveis para você não ter esta comunhão, porque o inimigo sabe que se você orar, e se a sua oração for segundo o coração de Deus, você vai alcançar a vitória que você almeja. Então o inimigo coloca cansaço, coloca desânimo, coloca mil e um pensamento na hora da oração. O teu pensamento começa a voar, você começa a sair fora de si. Por quê? Porque o inimigo não quer que você se concentre em Deus. O inimigo não quer que você alcance, porque foi Jesus quem disse. Jesus ele disse, para aquele que bate a porta se abre. Para aquele que bate a porta se abre. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos nem fazem ideia a sua pequena oração, quanto ela é poderosa em Deus. Você nem faz ideia. Ontem mesmo, o meu sobrinho, que estava de saidinha da penitenciária, ele perdeu o ônibus para voltar para a penitenciária.
estava todo desesperado. Por quê? Porque agora a coisa estava estreita para ele. Aí nós oramos, falei para ele: olha, ainda que realmente a lei, ela é difícil, ela é pesada, ela não muda. Eu sei que a coisa está complicada para você agora, porque você perdeu a volta da saidinha, mas Deus ainda pode operar milagre. E milagre não se explica. Deus pode mudar a lei, Deus pode mudar o pensamento do homem, Deus pode mudar a maneira da penitenciária trabalhar, seja lá o que for. Deus pode operar milagre de hoje para amanhã, é só você crer. Nós oramos, e hoje está ele todo sorridente, meu tio todo sorridente. Eles foram para a delegacia, o delegado telefonou para a penitenciária falou para ele para que ele pudesse ir hoje, voltar hoje para a penitenciária sem nenhum problema. Aleluia. Ele vai ser recebido como se tivesse ido no mesmo dia, como que se ele não tivesse ficado fora, longe da saidinha. Irmão, isso é milagre, porque isso não acontece naturalmente. Ele ia para o castigo, ele ia perder o benefício. Então, como que lá a assistência social da penitenciária de repente consegue uma bênção dessa para ele? É o poder da oração, irmãos. É verdade, gente. É o poder do Deus que você serve, mas você só vai ver milagres acontecer quando você tiver comunhão com Deus, oração com Deus, intimidade com Deus. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse: para aquele que bater, a porta vai se abrir. Nós chegamos na porta do céu, batemos: Senhor, socorre, e a porta se abriu. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então nós estamos num mês extraordinário para você encontrar o que você está buscando. Estamos num mês maravilhoso para você alcançar aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que não sai da sua mente, aquilo que você realmente precisa, necessita, está a um passo de distância para você encontrar. É só orar. É só você fazer propósito com Deus: Senhor, este ano vai ser o meu ano na tua presença. Esse ano vai ser o ano que eu vou me esforçar. Porque daqui 6 meses nós teremos de novo, de 6 em 6 meses, temos campanha de oração. Mas eu não vou esperar 6 meses para alcançar minha bênção. Eu não vou esperar 6 meses para alcançar minha vitória. Vai ser nesse mês de janeiro mesmo. Eu vou abrir meu coração e Deus vai conceder a vitória. Abre a palavra do Senhor na primeira epístola de João, epístola, é lá no Apocalipse, lá pertinho de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, a primeira carta de João, no capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E isso traz descanso para nós. Isso faz a gente descansar. Porque quem não fica, né? Não é eu que vou ser preso, não é eu que vou ser preso, não é eu que vou para o castigo, mas é como que se eu estivesse lá, sabendo que alguém da família está nessa prova, sabendo que alguém da família está nessa situação. É como que se eu estivesse lá. Então a bênção dele é a bênção da família, é o descanso da família, é a paz da família. Glória a Jesus. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 14. Glória a Deus. Epístola é lá perto de Apocalipse, né? Lá perto de Apocalipse, glória a Deus. Não é o evangelho não, é a carta, é a epístola. Glória a Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Aleluia. Então João está declarando aqui que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Deus vai conceder. Se nós fizermos as nossas petições, dobrarmos o nosso joelho, entrarmos na presença de Deus,
falarmos com Deus das nossas necessidades, das nossas vontades, e se isso que nós pedimos estiver de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor vai conceder. E esta palavra é verdadeira, irmão. Aleluia. Essa palavra, ela não mente. Então, glória a Jesus de Nazaré, a palavra do Senhor está dizendo: se nós sabemos que nós recebemos a resposta da nossa oração, o que acontece? Nós temos confiança. Então, quando você vai dobrar o seu joelho, você já deve ter certeza que Deus está te ouvindo. Quando você vai dobrar o teu joelho, você já deve ter confiança de que Deus vai te responder. Quando você vai entrar na presença do Senhor, você pode ter certeza que Deus te ouve. E se Ele te ouve, Ele responde a tua oração. Fala, Jó. Pastor, como é que eu faço para saber se o que eu peço é segundo o coração de Deus? Aleluia. Os nossos pedidos, se é segundo o coração de Deus, é muito simples, meu Jó. É muito simples. Desde que tudo que você pede é segundo a sua necessidade. Jesus Cristo, ele diz assim: olha para os passarinhos. Os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus, aleluia, os sustenta. Olha para os campos, para as flores do campo, que não fiam, mas todavia Deus sustenta ela de maneira que ela se veste mais bonita do que Salomão. Então aí Jesus Cristo, ele completa assim: porventura Deus não lhe dará muito mais, aleluia, a você do que para os passarinhos? Então as suas necessidades são as necessidades de Deus. Principalmente quando a sua necessidade é dirigida pelo Espírito Santo. Quando você começa a falar do fundo do teu coração, quando você começa a falar com certeza, essas necessidades são segundo o coração de Deus. Porque pela palavra do Senhor, diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus, ele nos fortalece, ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando dentro do nosso coração, e aí ele coloca: meu Deus, você está orando naturalmente, aí de repente Deus coloca na tua mente um familiar. Meu Deus, visita o familiar fulano de tal, você nem faz ideia, você não sabe porquê, mas essa oração é segundo a vontade de Deus, é Deus que está pedindo para você orar. De repente você está orando, aleluia, e você começa a chorar, você não sabe nem porquê, pelo que você está chorando, mas você começa a chorar, um choro de angústia, de lágrima, um choro de tremor dentro de você, e você não sabe porquê, mas Deus sabe que esta oração é segundo a vontade de Deus. A nossa oração, ela é guiada pelo próprio Deus, para nós orarmos segundo a vontade do Senhor. Pode ter certeza que a tua oração, quando você chega com o coração sincero na presença de Deus, essa oração, ela é segundo a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa, ela já entra na presença do Senhor, vamos colocar assim, uma oração que não é a vontade de Deus, ela já entra com pensamentos malignos, com intenções malignas, com ideias malignas, então naturalmente já não é segundo a vontade de Deus, entendeu? Senhor, olha, o irmão, ele me humilhou, por isso agora eu quero que o Senhor toque nele. Ele me humilhou, eu quero que o Senhor põe nele uma enfermidade, quebra a perna dele, faça o carro passar por cima dele, porque ele me humilhou. Então eu já estou entrando com o coração mal. Então essa oração já não é segundo a vontade de Deus e nem será respondida. Entendeu? Como o pessoal fala que é oração de feiticeiro, oração à contrária, macumba, gospel, seja lá o que for, né? É uma oração que Deus não ouve e não é segundo a vontade de Deus. Glória a Jesus. Irmãos amados, abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 91. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É uma oração negativa. Uma oração negativa. Muito bem. Oh, glória. Essa foi a palavra certa. Uma oração negativa. Não é segundo a vontade de Deus. Glória a Jesus. Salmo 91. Glória a Deus.
Aleluia. Salmo 91, versículo de número 15. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Salmo 91, versículo de número 15. Todos já encontraram? Amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Amém? O Salmo está dizendo aqui, Deus está falando em profecia através do salmista, dizendo que o Filho de Deus, o servo de Deus, invocará a Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Existe aqui uma palavra muito importante para a igreja, porque muitas das vezes as pessoas pensam assim: Deus sabe de todas as coisas. Não é um provérbio no meio do povo de Deus que sempre está: Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu necessito, Deus sabe do que vai acontecer, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, mas nada vai acontecer se você não falar. Deus sabe, mas Deus não vai agir se você não falar. Deus sabe, mas o mal vai acontecer se você não orar. Por quê? Porque a Bíblia está falando: Ele me invocará, Ele falará dos seus problemas, Ele falará das suas necessidades, Ele vai falar e eu vou responder. Ele não vai ficar, aleluia, só no Deus sabe, Deus está vendo, Deus conhece, Deus sabe, Deus está vendo, mas Deus sabe que você pode falar, a não ser que você não crê, a não ser que você, Deus sabe que eu estou desempregado, Deus sabe que meus filhos estão passando fome, Deus sabe que eu estou para ser despejado, Deus está vendo. Mas o camarada não dobra o joelho, não faz campanha de oração, não sobe no monte, não ora de madrugada, e fica: Deus sabe, e o camarada está só se afundando. Por quê? Porque não aprendeu que Deus disse: Ele me invocará. Aleluia. Invoca o Senhor, clama ao Senhor. Glória a Deus. Levanta a tua voz a Deus, para que Deus possa responder. Não é só do pensamento, não. Deus conhece pensamento, Deus conhece intenção de coração, Deus responde, mas Deus diz que Ele vai clamar primeiro. Glória a Jesus. Outro dia, aleluia, eu estava vindo para casa a pé, aí eu cheguei ali na pontinha, e no morro, lá em cima do morro, tinha uma casa pegando fogo lá, pegando fogo de briga, quebrando, xingo, palavrão, grito, gritareira. Aí eu parei, era mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, parei ali na pontinha, levantei minhas mãos em direção da casa e comecei: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai dessa casa no nome santo do Senhor Jesus. Deus Santo, envia o teu anjo naquela casa, Senhor, repreende todo o mal, Senhor, vai livrando. De repente a casa aquietou-se. Talvez o pessoal daquela casa nem sabe como que acabou aquela briga. Eles não sabem, mas lá longe tinha alguém intercedendo. Fora de casa tinha alguém, aleluia, clamando por Deus em favor daquela casa. Agora imagine se eu ficasse ali: Senhor, o Senhor está vendo, meu Deus. Senhor, o Senhor sabe que essa casa aí daqui a pouco vai sair morte. Senhor, o Senhor está vendo, daqui a pouco vai acontecer o pior. Não, Deus sabe, mas Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus quer que você seja conhecida nos céus. A tua voz precisa ser conhecida diante dos anjos de Deus. Quando você fala, quando você clama, aleluia, os céus conhecem a sua voz, conhecem a sua maneira de falar. Glória a Deus. Aleluia. Então não é você ficar que Deus, Ele sabe do que está acontecendo e você ficar quieto, você ficar quieta. Deus sabe o que está se passando e você ficar mudo. Não. A palavra do Senhor está dizendo aqui no Salmo 91, versículo 15:
ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e liberá-lo-ei e glorificarei. Eu o responderei e eu o glorificarei, por causa da resposta, por causa da oração, por causa do clamor que ele fizer. Aleluia. Então, irmãos amados, existe essa grande importância. Se você não tiver dentro de você a vontade de ser um homem de oração, uma mulher de oração, você não vai ser uma pessoa, aleluia, que vai se dispor para orar. Sabe o que vai acontecer com você? Bom, nós estamos na campanha de oração. A campanha de oração começa às 7 horas, das 7 às 7h40. Sabe o que eu vou fazer? Vou chegar lá às 7h35. Eu oro meus 5 minutinhos, tá bom. Aí eu chego depois da oração, porque eu quero somente louvar. Eu quero somente ter a oportunidade, mas não quero falar com Deus. Se você não é uma pessoa de oração, o Espírito de Deus te incomoda de madrugada e você vira para um lado, vira para o outro. Ah não, Jesus, ah não, Senhor, daqui a pouco eu vou levantar. Ah, eu estou cansado. 1001 desculpa, por quê? Porque não está ligado em oração com Deus. Quando você está desperto em oração, eu estava falando para o meu tio, na campanha que nós estamos fazendo na casa dele, que o Senhor tem me ensinado uma coisa: orar sem querer orar, orar sem vontade. O Senhor tem me ensinado isso, isso tem sido bom para mim. Eu tenho dobrado os joelhos sem nenhuma vontade de orar, sem nenhuma inspiração para orar, mas simplesmente porque eu sei que eu preciso estar na presença de Deus. Simplesmente porque eu sei que eu preciso estar em oração. Então quando chega a hora de orar, eu não tenho palavra, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, e aí eu me policio a mim mesmo, porque se eu começar a inventar história para não orar, eu sei que é eu que estou inventando ocasiões para não dobrar o joelho. Então eu, sabendo disso, eu já dobro logo o joelho, já entro na presença de Deus e começo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí o Espírito de Deus começa a trazer inspiração de oração. E a igreja precisa aprender isso, porque muitas das vezes você não vai sentir vontade de orar. Aí eu não quero orar, aí eu não quero dobrar o joelho. É natural, irmãos, faz parte, mas nós não podemos nos acomodarmos. Nós não podemos nos acomodar, sabe por quê? Porque senão a gente morre espiritualmente. A gente morre. A gente é aquele crente só de capa, é aquele crente só de apresentação. Está tudo bonito com o pastor Sérgio, está uma bênção, mas interiormente está morto o espiritual. Interiormente não tem comunhão com Deus. Sabe, aleluia, se você, aleluia, tem comunhão com Jesus Cristo, você nunca viu Jesus, você nunca viu a Jesus Cristo, mas de repente Jesus chega perto de você de uma maneira que você, aleluia, não o reconheça. Você não reconhece Jesus, mas você fala: eu já senti essa presença, eu sinto o meu coração pulsar, eu sinto dentro de mim meu espírito se comover. Eu não te conheço de vista, mas eu te conheço de presença, eu te conheço de sentir a tua presença. Então nós não precisamos ver, porque quando Jesus Cristo vier à terra buscar a tua igreja, nós saberemos que é Jesus. Por quê? Porque nós já temos comunhão, nós já temos intimidade, nós já sabemos que é Ele, porque nós já sentimos a presença dEle. Nós sabemos que Ele está conosco. Muitas das vezes nós estamos andando sozinhos e nós sentimos aquela presença, e aquela presença gostosa, aquela presença que nos faz sentir alegria e prazer, e nós sabemos que é a presença de Deus. Nós sabemos que é a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, por que você sabe? Porque eu já tenho sentido isso em oração. Estava orando ali na porta agora, glória a Deus.
e estava sentindo aquela coisa gostosa dentro de mim, aquele tremor dentro da minha carne, o meu espírito, aquela coisa gostosa, e eu estava falando: Senhor, eu sinto a tua presença, mas eu sei que o Senhor tem muito mais, eu sei que o Senhor tem mais para me dar, que o Senhor possa me abraçar, que o Senhor possa fazer pegar fogo, porque o que eu estou sentindo é gostoso. É gostosa a presença de Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que você também sente isso. Eu tenho certeza que se você não sente, você começa a buscar, porque é muito gostosa a presença do Senhor. Como a gente busca? Em oração. Como a gente busca? Em propósito. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Abre a palavra do Senhor e no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. Aleluia. Agora eu lembrei aqui, tem um hino que a Kelly está sempre louvando lá em casa lá, que é da Areta lá Moraes, glória a Deus. E ela canta um hino que diz assim: eu te conheço, você anda com Jesus Cristo, eu te conheço. É isso aí, irmãos amados, a presença de Deus, irmão. Nós conhecemos Jesus pela presença dele. Glória a Jesus de Nazaré. Se chegar, aleluia, se chegar 3 Jesus, um verdadeiro e 2 falsos, aleluia, você vai passar perto dele assim e falar: esse não é, esse também não é, é esse daqui. Aleluia. O teu espírito, a tua alma tem comunhão com Deus. A tua alma, o teu espírito sabe quem é Deus, porque ele sente a presença do Senhor, ele sente a presença de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 12. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que a igreja primitiva era uma igreja de oração, que perseverava em oração. Era uma igreja que estava constantemente de joelhos dobrados. Aí nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a sombra de Pedro curando enfermos. Nós vemos os aventais de Paulo curando enfermos, expulsando demônios. Nós vemos cegos sendo curados, paralíticos sendo curados. Nós vemos mortos sendo ressuscitados. E nós perguntamos: cadê esse poder? Aonde que está essa autoridade? Por que acontecia com eles e com nós não acontece hoje? Aí nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a igreja, ela estava unânime, perseverando em oração. Era a igreja de oração, era a igreja de propósito na presença do Senhor. Aleluia. Então se nós, aleluia, tomarmos conselho com a igreja primitiva, nós vamos ver Deus também agir no nosso meio, se nós também formos uma igreja de oração. Se nós desde a criança, desde o pequenininho até o mais velho, até o mais idoso, for homem e mulher de oração, com certeza Deus estará no nosso meio. Com certeza os milagres vão acontecer. Com certeza a obra extraordinária vai ser realizada. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo vai acontecer. É através da oração. Mas se nós não orarmos, se nós quisermos somente louvar, não vai acontecer nada. Se nós quisermos somente chegar na igreja e não nos despertarmos, irmãos, é interessante como que está a igreja de Jesus nos dias de hoje. A igreja de Jesus, eu falo as igrejas em geral. A igreja hoje chega 5 minutinhos de oração. Senhor, nós te louvamos por este dia, que o Senhor seja engrandecido no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelos milagres, pela grandeza do Senhor,
Pelo nome de Jesus, amém. Amém, igreja, amém. E daí é só a adoração. 5 minutos máximo. Se foi 5 minutos de oração, acabou. O inimigo está conseguindo nos enganar, irmãos. Ah, mas para que tanta oração? Ah, eu acho que não tem tanta necessidade. Muitos pensam dessa maneira, mas não é dessa maneira. Porque a igreja primitiva é a igreja de oração. A igreja do passado é a igreja de comunhão com Deus. Por isso tantos milagres, por isso tanta conversão, por isso tanto mover de Deus, porque é um povo que tinha comunhão com Deus. Diz a palavra do Senhor que lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Porque eram pessoas que tinham comunhão com Deus. Então nós não podemos deixar, aleluia, olha, se outras igrejas não quiserem entrar no propósito de oração, nós não podemos deixar que nós também venhamos perder essa comunhão. Ainda que um dia o pastor Sérgio não esteja mais aqui, mas eu tenho certeza que um desses jovens vai se levantar e vai dizer: a bênção e a vitória vem através da oração. Aleluia. Eu tenho certeza disso, irmãos amados. A geração futura vai ser geração de oração também. Porque se nós começarmos só louvar, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser da igreja futura? Não, irmãos, nós devemos se esforçar em oração. Abra a palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Você está em Atos dos Apóstolos? Só continua aí, capítulo de número 12. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Grande é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 12 também. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Glória a Deus. A igreja estava em oração quando Pedro foi preso, e Deus respondeu à oração da igreja. Deus enviou um anjo até lá no cárcere, e ali o anjo tocou nas algemas de Pedro, tirou as correntes. Pedro, ele estava pensando que era uma visão, que era um sonho. As portas se abriram sozinhas. Pedro, ele continuou saindo, foi andando. Quando chegou na esquina, o anjo se apartou de Pedro, e Pedro falou assim: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo para me livrar. Aleluia. E aí Pedro, o pastor Pedro, ele vai até a casa de Maria, mãe de João. E quando ele chega lá, ele encontra a igreja em oração, falando com Deus. Quando ele chega lá, ele encontra a igreja clamando a Deus, de joelhos dobrados no chão. Ele fala: sim, é dessa maneira, é desse jeito que Deus opera, que Deus age. Aleluia. Se você quer ver Deus agir na sua vida, seja mulher de oração, seja homem de oração, seja alguém que gosta de oração. Não seja aqueles que fogem, não. Não seja aqueles que querem estar longe da oração. Ah, esse mês de oração, meu Deus, esse mês, coloca desculpa para tudo. Não seja dessa maneira. Pelo contrário, opa, glória a Deus. Aleluia. Aí sim, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Eu louvo a Deus por ter aceitado Jesus na Deus é Amor. Eu louvo a Deus porque foi a igreja que me ensinou a orar e a jejuar. Foi a igreja que me mostrou o caminho certo, o caminho santo da oração. Irmãos, igreja querida, enquanto muitos chegavam na igreja 7h30, 7:50, porque lá é 1 hora de oração, lá é das 7 às 8, não tem meio termo, é das 7 às 8. E quando muitos chegavam 7:50, eu chegava lá 7 horas em ponto. Eu queria dobrar meu joelho, não via a hora de orar. E assim, aleluia,
fui me fortalecendo. E dessa maneira, Deus foi me dando graça. Então, irmãos amados, o que eu aprendi, quero passar para a igreja. Quero passar para vocês. Agora, se vocês não querem ter comunhão com Deus em oração, nada podemos fazer. Uma coisa eu posso dizer para você: é uma árvore que está bonita por fora, mas por dentro está oca, e quando vier o vento ela quebra, porque a oração é a fortaleza do crente. Aleluia. A comunhão com Deus é que nos fortalece. Você pode imaginar quando chegar o dia da adversidade? Você pode imaginar quando chegar a hora que você dobra o joelho e parece que Deus não está te ouvindo? Você pode imaginar na hora que você entra na igreja e você não sente a presença de Deus? Você pode imaginar quando você, aleluia, lê a palavra de Deus, se você não tem inspiração, não tem como entender a palavra do Senhor? Imagine esta hora, imagine esse tempo em que parece que os céus estão fechados para você. Só tem uma chave: oração. Aleluia. Dobrar o joelho e chorar na presença de Deus. É a única chave para Deus mudar a situação da tua vida. Aleluia. É você subir para o monte sozinho, ir lá clamar, ir lá chorar e falar: Senhor, me perdoa, eu creio nas suas misericórdias, e aí para Deus abrir a janela dos céus para você. Irmãos, eu estive com a minha mãe no hospital, e ela chorando, ela dizendo: ai, está doendo, ai, está doendo, ai, está doendo. E você começa a orar e a dor não passa. E você ora e a dor continua. Não é fácil, irmãos. Quando você já não tem mais força, você já não tem mais fôlego, você não tem mais o que falar com Deus, e o mal persiste, permanece. É por isso que você tem que ser pessoa de oração. Senão você ora 5 minutos e já não tem mais força. Ai, não aguento mais orar. 5 minutinhos que você orou, e o teu filho está precisando de oração, é a noite toda. Eu lembro, uma vez, a gente foi expulsar um demônio na vida do meu tio. Fizeram uma macumba braba lá para ele. E nós começamos 9 horas da noite. Foi quando terminou o culto aqui. Aí meu sobrinho foi lá em casa: tio, corre lá que a avó está sozinha e o tio está demoniado lá. 9 horas da noite, 11h30, meia-noite, e o diabo lutando ainda. Já não tinha mais voz. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. E o demônio chamava outro demônio. Uma luta, uma força. Aí estava eu, estava o pastor Roberto, e estava um outro pastor. Tinha um outro pastor que eu não me lembro. Estava nós 3. Nessa época eu não era pastor, mas eu era presbítero. Glória a Deus. Aí falei: vamos acabar com isso agora. Chega. Peguei a mão do pastor Roberto, peguei a mão do outro pastor. Falei: Satanás, olha para nós aqui, em nome de Jesus. Ele olhou. Falei assim: ó, se nós somos pastores, se nós somos ungidos, você sai agora, em nome de Jesus Cristo. Saiu. Teve que usar dessa autoridade, por causa que a gente não tinha mais voz, a gente não tinha mais força, tinha acabado toda a estratégia nossa. Ali foi a estratégia de oração. Então, irmãos amados, quando você está na igreja orando, você está se revestindo, você está pegando intimidade com Deus. No dia que você precisar, no dia que você tiver que ficar horas e horas em oração, você não vai desmaiar, porque você já está pronto.
No dia que você tiver que passar a noite em oração, você vai orar e você não vai, aleluia, desmaiar, porque você já está pronto. Mas aquele que não gosta de oração, aquele que não gosta de dobrar o joelho, esse não aguenta 5 minutos, 10 minutos, ele já não vai mais suportar. Ele já não vai mais aguentar. Então, eu passo experiência para a igreja, para que você, mesmo não tendo vontade, mesmo você sem força, seja um atleta de Cristo. Aleluia. Você vai se exercitando. Hoje, Senhor, eu não consigo orar 40 minutos. Minha oração chega a 10 minutos, já não tenho mais palavra. Minha perna já não aguenta mais, está doendo. Mas eu vou segurar mais 5 minutos hoje. Eu comecei assim, irmãos. Eu lembro que eu ia para a vigília. Chegava lá na vigília. A vigília é 3 horas, 4 horas de oração direta. Então eu chegava na vigília, dobrava o joelho, começava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aquela força maravilhosa. Aí os irmãos, glória a Deus, e continua. Aí deu 2 horas de oração, já não tinha mais palavra, aí o sono já pegava. Quantas vezes eu não dormi? 6 horas da manhã eu acordava assim, oh, glória a Deus. Mas é válido na presença do Senhor. Você está se esforçando. Deus quer homens e mulheres dessa maneira, que se esforcem. Deus não está falando que você é super homem, que você é super mulher, que você manda e desmanda, não. Deus, Ele conta com a tua fraqueza, mas na tua fraqueza é que Ele te faz forte. Agora, se você se entregar à sua fraqueza, eu não consigo, eu não aguento, não dá, você vai continuar sempre assim. Você nunca vai crescer. Você nunca vai para frente se você não se esforçar. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Abre a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Daniel é Antigo Testamento, é depois de Ezequiel, tá bom? Daniel é depois de Ezequiel. E antes de quem? Antes de Oséias. Vou ver se eu estou certo, hein? É Daniel, Oséias. Já encontrei Daniel. Vou ver se eu encontro agora. Glória a Jesus. Acertei, maravilha. Tão bom quando a gente acerta as coisas, né? Glória a Jesus. Daniel capítulo número 6. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Capítulo 6, versículo de número 10. Amém? Todos encontraram? Glória a Jesus. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. Era costume de Daniel abrir a janela do seu quarto, estender suas mãos em direção de Jerusalém, porque Daniel ele estava no cativeiro, ele era escravo em Babilônia. Ele estendia suas mãos em direção de Jerusalém e orava a Deus 3 vezes no dia. E aí nós nos perguntamos, mas Deus deu o livramento para Daniel na cova dos leões. Daniel ele tinha crédito com Deus. Daniel ele era conhecido de Deus, porque todos os dias Daniel estava falando com Deus de joelhos dobrados. E quando chegou a hora, Deus respondeu. Deus não foi falho com ele. Então, às vezes nós nos encontramos na cova do leão, mas nós não temos crédito nos céus. Os anjos não nos conhecem. Quem é esse aí? Fazer aquele endemoniado. 3 filhos de sacerdotes. Chegou para expulsar um demônio do endemoniado. Aí os filhos chegaram e falaram assim: olha, eu te expulso em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou assim para eles e falou assim:
eu conheço Jesus, também conheço Paulo, mas vocês quem são? Rapaz, saiu pelado, correndo, foi uma vergonha no meio daquela cidade. Por quê? Porque eles não eram conhecidos no mundo espiritual. Satanás diz: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. Há uma importância, irmão, de nós sermos conhecidos no mundo espiritual. A importância de nós termos comunhão com Deus, porque somente assim nós seremos mais que vencedores. A igreja nos mostrou, a igreja primitiva nos mostrou isso, e nós devemos andarmos nos mesmos passos, na mesma caminhada. Nós devemos tomarmos prazer em oração. Para nós terminarmos, eu quero catar 2 versículos para nós terminar, 3 versículos para nós terminarmos. Aleluia. Eu quero pegar aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Glória a Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Marcos 11, versículo de número 17. Aleluia. E Jesus os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Amém? Está escrito que a casa de Deus será chamada casa de oração. Quando as pessoas passar por essa porta, passar por essa rua, vai falar: ali é uma casa de oração. Mas por que lá é chamado casa de oração? Porque o povo ora. Aleluia. Porque a igreja ora. Por isso é chamada casa de oração. Se o povo só canta, vai dizer: ali é uma casa de cântico, é casa de festa. Ali não é casa de oração. Mas se o povo ora, ali é chamado casa de oração. Há uma importância muito grande, irmãos amados, de nós não deixarmos com que a casa de Deus mude o sentido dela. Porque as igrejas, para manter o povo, inventa tanta história. Tem igreja que já coloca até aquele negócio de brilho, globo de brilho lá, para festejar, para fazer as festas dele. Está fazendo da casa de Deus não mais casa de oração. Então devemos tomarmos esse total cuidado, para que nós possamos manter a casa de Deus, como diz essa escritura sagrada, casa de oração. Lucas gostou, não gostou? Glória a Deus. Casa de oração, irmãos amados. Aleluia. Se nós pararmos de orar, se nós pararmos de interceder, se nós deixarmos de orar, a casa de Deus não será mais chamada casa de oração. A casa de Deus vai ser chamada de qualquer coisa, menos casa de oração. Hoje, a igreja já está correndo esse risco de não ser mais chamada casa de oração, porque a igreja já não ora mais, a igreja já não intercede mais, a igreja já não fala mais com Deus. Por que tanta discórdia no meio do povo de Deus? Por que tanta carnalidade no meio do povo de Deus? Por que tanta bagunça no meio da igreja? Por falta de oração. Você sabe que quando você ora, o seu espírito, ele é limpo, ele é lavado. Porque quando você ora, você não tem como fugir. O Espírito de Deus, ele te faz você sentir os seus pecados. O Espírito de Deus te faz você pedir perdão pelos teus erros. O Espírito de Deus, ele te incomoda. Ele faz você, aleluia, entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu tenho misericórdia de mim que sou pecador. Aleluia.
Então, quanto mais oração, mais santidade, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Quanto mais oração, mais intimidade com Deus, e quanto mais intimidade com Deus, mais presença do Senhor. Glória a Jesus. Abre a palavra do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 5, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo número 5, versículo de número 8. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Amém. Ó, Apocalipse 5, 8 diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Aleluia. A salva cheia de incenso, e esse incenso é a oração dos santos. Então é uma coisa extraordinária saber que a tua voz está lá nos céus, saber que as suas palavras estão diante do trono de Deus, porque as suas orações sobem como incenso suave diante do Senhor. É por isso que Deus responde, é por isso que Deus nos conhece, é por isso que os anjos nos conhecem, porque a nossa oração sobe até o trono de Deus. A nossa voz, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de expressar, até os nossos erros de português chega lá nos céus e o Senhor já sabe, pela maneira de trocar o L pelo R, aí é a voz do céu. Já conheço até o sotaque dele. Olha, ele erra nessa palavra. Olha, ele vai errar agora. O Senhor já sabe. Por quê? Porque é conhecido diante dos céus. Assim somos nós, irmãos amados. O Senhor diz que a nossa oração sobe diante do Senhor como incenso. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, irmãos, é um incentivo para nós. É um incentivo para você a ser uma mulher de oração, um homem de oração, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que clama ao Senhor. Meu Deus do céu, eu já ouvi a voz de Deus, irmãos, falar comigo. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu já vi visão dos céus, irmãos amados. Que coisa linda. Eu já senti Deus pertinho de mim. Eu lembro que eu estava fazendo uma campanha de oração de madrugada, e nessa época a gente não tinha os nossos quartos em cima. Era a sala, a nossa sala era o nosso quarto e a cozinha. Então o que eu fazia de madrugada? Eu ia para a cozinha, dobrava o meu joelho lá e começava a orar. E era notório, irmão, toda vez, quando eu começava a orar, eu começava a ouvir a água descendo, o barulho de água. Aí no começo eu pensava que era a torneira que estava aberta. Aí eu estava orando e começava aquele barulho de água. Aí eu levantava, ia na pia, não está. Ia no banheiro também, a torneira não está aberta. Ia lá fora, a torneira não está aberta. Ia nos tanques, a torneira está tudo fechada. No começo eu pensava que eram torneiras abertas. E aí depois eu entendi, não, é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso, irmão. Deus tem muito mais para nos conceder. Hoje, aleluia, hoje, eu estava na hora do meu almoço, eu fiz o estudo da administração, terminei o estudo da administração, deitei lá, fiquei descansando. Aí de repente, veio assim um fogo, assim, aquele fogo, mas era um fogo diferente, um fogo vivo. Era um fogo que não tem como explicar, era um fogo vivo, e de repente a minha mente se voltou para aquele fogo.
fogo, e eu permaneci olhando para aquele fogo, e mesmo com os olhos fechados, eu pensei comigo, isso não é coisa da minha cabeça. Aleluia. Fechado os olhos, deitado com os olhos fechados, eu pensei assim, o que eu estou vendo não é coisa da minha cabeça. Glória a Deus. Eu sei que é de Deus. Aleluia. E aí você vai lá em Hebreus, e a palavra do Senhor diz assim, que Deus faz dos seus ministros, dos seus anjos, labareda de fogo Aleluia. e vento. Glória a Deus. Então eu tenho certeza que era visão, era um anjo do Senhor, Aleluia, Jesus. era um anjo de Deus. Mas por que isso, irmãos amados? Porque estamos em tempo de oração, estamos em tempo de comunhão com os céus, estamos em tempo de comunhão com Deus. Deus fará muito mais, irmãos, se nós se dispormos. Ah, meu Deus amado, como eu quero cada vez mais conhecer os céus. Quero conhecer os céus por dentro. Eu almejo, é verdade, glória a Deus. Eu desejo isso. Glória a Deus. Mas para isso vai ter que haver disposição de, mesmo sem vontade, orar. Aleluia. Mesmo sem querer. É verdade, Jesus. Não tenho vontade nenhuma, meu Deus. Mas chegou a hora da oração. Aleluia. Não tenho prazer de orar. Agora não tenho nenhum prazer. Mas vou dobrar o meu joelho e vou começar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque eu sei que vai resultar em bênçãos dos céus. Para nós terminarmos, Primeira Tessalonicenses, como que fala? Primeiro, né? Tessalonicenses primeiro Tessalonicenses. Glória a Deus. O Tessalonicenses primeiro. Primeiro a Tessalonicenses. Glória a Deus. Capítulo de número Primeiro 5. está na frente ou está no atrás? Vou ver agora, hein? Como que funciona aqui. É 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. É 1 Tessalonicenses, isso mesmo. Primeiro pelo freio. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 5. E no versículo de número 17. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim, versículo muito grande: orai sem cessar. Glória a Deus. Orai sem cessar. Mas como a gente vai orar sem cessar? Orar constante, orar permanente, permanecer em oração. Mas como que eu vou orar sem cessar, sem parar? De que maneira? Está constantemente em oração, em espírito de oração. Está em espírito na presença de Deus. Sabe, você está sentado no ônibus, todo mundo pensa que você está dormindo, mas você está com o seu olho fechado e falando com Deus dentro de você. Oh meu Deus, como eu amo o Senhor, meu Deus. Oh Senhor, me guia, eu te louvo, Senhor, sem, aleluia, ninguém saber. Fazer, glória a Deus, como Ana. A Ana, ela só mexia com os lábios, e Eli pensou que ela estava até bêbada. Mulher, afasta de ti esse vinho que está te fazendo mal. Mas Ana falava com Deus. Ana falava no teu coração, na tua mente. Aleluia, só mexia com os lábios, falava com o Senhor. Então a gente pode orar dentro do trem, a gente pode orar no ônibus, a gente pode orar no banheiro, a gente pode orar, aleluia, em qualquer lugar, porque Deus ouve a nossa oração. Quantas vezes eu já não entrei no banheiro, já dobrei meu joelho ali, já orei diante do Senhor? Muitas e muitas vezes. Eu lembro na Marisa, o nosso vestiário era uma bagunça, os caras faziam uma bagunça terrível, não tinha lugar para você descansar. O único lugar que tinha para descansar era o banheiro. Então o banheiro limpinho, tudo certinho, entrava no banheiro, trancava a porta e ali falava com Deus, e ali sentia a presença do Senhor. Oh, quantas vezes o Senhor falou comigo dentro daquele banheiro, irmão. Quantas vezes o Senhor falou maravilhosamente na minha vida. Não importa o lugar, orai sem cessar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vida de oração, comunhão com Deus,
Deus na nossa vida. Aleluia. Deus seja louvado por isso. Eu tenho 22 anos de caminhada no Evangelho. 22 anos, irmãos amados. E eu vou te falar quantas vezes já tive comunhão extraordinária com Deus. Quantas vezes já senti a presença forte do Senhor. Quantas vezes Deus já teve comunhão íntima comigo. Coisas gloriosas. Que Deus estava falando aqui de madrugada. Chegou um tempo na minha vida que as pessoas passavam perto de mim, caíam demoniadas só de passar perto de mim. Porque eu estava em constante oração. Quantas vezes, irmãos amados, aquela até uma vez, não sei se aquele estava, mas eu acho que aquele estava assim. Eu estava dentro do trem, eu fui entregar folhetim para uma senhora de idade. Você lembra disso? Você estava junto? Então você estava, glória a Deus. Fui entregar o folhetim para uma senhora de idade. Rapaz, aquela mulher só faltou me bater dentro do trem, uma senhorinha de idade, mas tinha uma força. Você está pensando o quê? Que a palavra de Deus é pão, e queria me pegar. Aí eu vi que era o demônio, rapaz, manifestado na vida daquela senhora. Tive educação para com ela, lógico, mas eu vi que era Satanás. Quantas vezes eu andando, a pessoa olhava para mim assim: eu te odeio. Teve um camarada, eu estava vindo do serviço, um camarada forte, pensa no camarada forte, um guarda-roupa mesmo. Rapaz, mas ele veio com ódio para cima de mim, com ódio. E ele vinha xingando, falando palavrão, gesticulando, falando que ia me pegar. E ele vinha lá atrás. Eu falei assim: Senhor, eu não vou correr. Eu vou continuar andando. E ele vindo. Eu vou continuar andando, mas não vou correr. Eu estava indo para o ponto de ônibus. E ele vinha. A minha sorte não, né? Foi Deus que mandou aquele ônibus. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, estava lá Rio Grande da Serra. Entrei no ônibus, sentei no banco. Irmão, aquele rapaz, ele catou aquela mãozona dele e fez assim, ó. Eita, tem gente aqui do lado. Meu Deus, eu falei: Senhor, se esse cara me pega, eu estava perdido. Mas ele bateu com ódio que faltou quebrar o vidro do ônibus. Mas era Satanás, irmãos amados. É dessa maneira, era dessa forma. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, só de andar as pessoas manifestavam, caíam demoniado. Dois ladrões foi me assaltar, foi me roubar. Quando o ladrão veio me dar uma chave de pescoço, caiu um demoniado. Aí o outro veio para cima de mim, veio dar a chave de pescoço, caiu um demoniado. Ficou os dois demoniados lá. Eu fui embora. Mas por que isso? Vida de oração. Vida de oração, irmãos. É assim. Se você quer ter comunhão com Deus, tenha prazer. Não se preocupa não. Se esforça. Vida de oração. Presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos terminar. Eu quero terminar. Vamos terminar aqui. Aleluia. Quero terminar com uma palavra de Jesus Cristo. Glória a Jesus de Nazaré. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35. Agora é o último mesmo. Agora é término mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Diz assim: e Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Amém? Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, o próprio Jesus, ele se levantou de manhã bem cedo, foi para um lugar deserto, e ali ele falava com Deus. É por isso que nós vamos para o monte. Às vezes as pessoas vão dizer: mas para que ir para o monte? Porque a gente acompanhamos o mesmo passo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele procurava um lugar deserto, e ali ele falava com Deus, ele orava ao Senhor.
Então, se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, precisava falar com Deus para se alimentar, para se fortalecer, quanto mais nós, quanto mais eu e você. Então, mesmo sem querer, mesmo sem vontade, dobre o joelho e busque a Deus. Aproveite, irmãos amados, essa campanha de oração. Aleluia. Amém? Eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que nós estamos também orando pela madrugada. Nós estamos aqui todos os dias, orando da meia-noite a 1 da manhã, aqui na casa do Senhor. Você que quiser orar, participar, é só vir. Meia-noite estamos aqui de joelhos dobrados. Da meia-noite a 1, dá 1 hora a gente vai para casa, 5 horas a gente levanta e vamos trabalhar, e é bênção dos céus, né? No nome do Senhor Jesus. Mas da meia-noite a 1 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, estamos aqui buscando ao Senhor. Se você quiser, você está convidado, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.